em Guarulhos, né? Que parou todo o movimento dos aviões por causa daquela história das balas, das duas moças brasileiras que foram presas na Alemanha durante 12 dias e parece que puseram drogas ou dinheiro, não sei, na bala delas. E elas até, eu brinco que até elas conseguiram aprender alemão e se explicar que a bala não era delas, demorou pelo menos 2 meses. Né? Então não é fácil mesmo, mas, por outro lado, eu gostaria de pedir desculpa porque eu não consegui passagem. Eu tinha outros compromissos entre o ter vindo aqui e estar aqui agora. Ainda tenho algumas coisas, ainda não fechou o semestre em São Paulo. Fechou médio, mas sempre tem alguma coisa que sobra, uma qualificação, um banco, isso, aquilo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ter dado certo, chegar aqui, que não foi brincadeira, né? Mas, no fim, correu tudo bem, a viagem foi ótima e me dá muita satisfação participar desse ciclo, não é? Conexões filosóficas com o pensamento sobre a morte e o suicídio. Por um lado, eu estudo um autor, já vou deixar o apresentador explicar, que trabalha com isso de bom grado, vamos dizer. E nós vamos ter, então, que nos libertarmos dessa felicidade toda no momento, né, de estarmos aqui e procurar acompanhar o pensamento de Schopenhauer, né, que é um autor alemão e que tinha muitas opiniões sobre a morte, o suicídio, a tristeza da vida, como a maioria das pessoas já sabe, né? Então, o que marca nele, o que é vulgarmente conhecido, é o fato do pessimismo, justamente, né? Então, eu deixo ao apresentador o resto da apresentação. Já fiz uma espécie de... Uma introduçãozinha. Uma mini. Tá ótimo. Bem, boa tarde, gente. Obrigado por terem vindo. Nesse contexto onde já seria esperada uma certa deserção, e é muito bom poder contar com vocês nesse momento, né, de recesso. E a gente já vai começar a ter a aula agora, então praticamente não há muito descanso, né, e estamos tocando o nosso quarto encontro, né? Já foram, esse é o quarto encontro, houve 2 encontros com 2 psiquiatras, o Tiago Guedes, o Ricardo Lucena, a professora Ana Tereza e hoje a professora Maria Lúcia. Como ela já explicou, houve essa inversão, né? E também a Ana fez a primeira introdução, na verdade, né? Já fez uma exposição de boa parte do entendimento filosófico mais contemporâneo da questão do suicídio. Mas, de qualquer forma, para mim é um misto assim, de uma honra e também de uma certa emoção poder contar com a professora Maria Lúcia, que foi minha professora de Kant aproximadamente, segundo os cálculos, em 1998, né? E estamos aí até hoje e não deixa de ser esse misto mesmo, como eu falei para vocês, né? Que tem sempre uma certa ironia, que é uma alegria poder falar da morte com a Maria Lúcia aqui com vocês, né? Então, isso traz muita felicidade. E espero que seja muito proveitoso, né? Porque não vou traçar nenhuma síntese do percurso que nós fizemos até agora, mas de certa maneira houve 2 abordagens clínicas e uma abordagem, o início de uma abordagem filosófica das tendências contemporâneas, do tratamento contemporâneo da questão do suicídio, né? E hoje nós vamos ver propriamente, Maria Lúcia vai poder explicar isso melhor para todos nós, mas hoje nós vamos lidar talvez com puxar o freio, né?
nesse nosso caminho, Vamos voltar para trás. voltar para trás no sentido de pensar como, possivelmente, a morte ela é uma questão fulcral, se não fundamento de uma doutrina filosófica, né? Mas, no mínimo, é inescapável esse conceito na obra de Schopenhauer. E é evidentemente que eu deixo isso para Maria Lúcia poder desenvolver melhor, mas reitero todos os agradecimentos à Ângela, ao professor Abá, que pôde comparecer hoje aqui com a gente. Mais uma vez reforço todo o empenho da professora Ana Tereza de conseguir as melhores condições para que esse curso de extensão seja desenvolvido. Sempre é uma preocupação extra, né, de que vocês possam se sentir confortáveis, tanto fisicamente quanto intelectualmente, para poder participar em condições ideais no curso, né, e Ana está sempre muito preocupada com isso, né, então agradeço mais uma vez. Você quer fazer algum comentário, Ana? Alguma observação? Acho que eu daria as boas-vindas, né, em nome do departamento. Já tenho bastante tempo aqui no departamento, então peço a licença ao meu chefe para dar as boas-vindas à professora, que, de certa maneira, é sempre desagradável dizer que a professora ou que alguém dispensa apresentações. Isso não existe, né? Todas as pessoas precisam de uma apresentação, né? E se trata aí para nós uma honra enorme, é uma filósofa celebérrima, né, que formou muita gente passou pela, inclusive aqui dentro do mesmo departamento, né, que logo que soube que a professora viria, ficou muito entusiasmado, de tanta estima, né, ex-aluno. Nós temos outros espianos aqui no departamento, mas talvez, né, tem gente até também, mas aí não pôde comparecer, e nós estamos em recesso. Mas a professora é uma honra para nós, né, da UFPB, do Departamento de Filosofia, para nós mulheres também, né, porque ela é muito pioneira, e toda uma tradição, né, de pensamento que devedor do Schopenhauer, né? Então, seja muito... Olha, com tanta gente querida, eu devo dizer, professora, que aqui estão aparecendo pessoas do passado, ex-alunos, já gente que já ganhou o mundo e tudo mais, está aparecendo aqui nesse... Está muito interessante esse evento aqui para mim. Eu já tenho 18 anos, fazer 19 anos aqui, e tenho alunos que estão tudo desenvolvido, tudo já, homenzinho, já tudo grande. É muito interessante. Eu estou novinho hoje mesmo, porque eu vou ter carro aqui, carro de Estados Unidos. Então é uma alegria muito grande esse movimento todo que, e imagina, claro, se tivéssemos no período normal, talvez, né, mais gente poderia, mas como eu expliquei antes, né, tem muito aluno que depende de condução do interior para aviso, ainda está um pouco confuso, Tem o calor também, né? é um calor atípico que também está assustando todo mundo. Então, bem-vinda, professora, Obrigada. e agradecemos o meu novo colega Bruno, que tornou possível, né, que foi também um espião, também que tornou possível a vinda da presença da professora Maria Lúcia Caccioli. Então, eu dei aula, eu já sou aposentada, né? Há muitos anos, há quase 40 anos, 35, por aí, da USP, eu já perdi a conta, né? Mas continuo lá, e estou à disposição de todos. Continuo lá fazendo cursos de pós-graduação, orientando, tem um grupo muito simpático também, pequeno, mas que discute textos e lê os textos da língua original, traduz. Enfim, é muito animado, né? Apesar de eu não trabalhar como antes, com aquele afinco de dar quantas horas por semana de coisa. E quanto ao meu trabalho, eu queria dizer que o meu trabalho mais conhecido, ou primeiro, o doutorado, Schopenhauer é a questão do dogmatismo, né? E esse livro ficou esgotado por muito tempo. Para mim, a alegria, Ana, vai sair de novo. E agora vamos fazer um lançamento lá em Florianópolis. Né?
É porque foi lá, a faculdade de lá, que se juntou à USP e os dois resolveram reeditar o livro. Tinha sempre uma procura de aluno que quer ler. E aí também vai ser publicada a minha tese de mestrado, o que eu nunca tive coragem, mas algum aluno pegou e publicou. Vai sair também a crítica do pensamento de Kant, por Schopenhauer. Então, o meu início de trabalho, né, e como já disse o Bruno, foi professora de Kant, né, Kant comigo, como eles diziam, né? Então, na verdade, eu passei anos na cadeira de Kant e dava Schopenhauer também, né? Porque o meu lado era o que chamam lá de contemporâneo, né? Schopenhauer seria chamado de contemporâneo, eu acho que não está nada certo, né? Mas filosofia contemporânea, você já fez a introdução, que interessava também no caso da postura atual diante do suicídio, né? Suicídio ou enfim, eutanásia, né? Poderíamos chamar, não sei. Mas eu vou aqui voltar ao XIX, ao século XIX, né? E ao Schopenhauer, e mostrar como essa questão é importante para ele, não só pelo dito pessimismo, né? Mas pela própria metafísica imanente de Schopenhauer. Por que metafísica imanente? Ele mesmo diz, no fundamento, no fragmento sobre a história da filosofia, que eu também traduzi, ele diz assim, a minha filosofia é um dogmatismo, sim, só que é um dogmatismo imanente, né? Então, evidentemente, ele está preocupado em afastar toda e qualquer transcendência, né? Nisso, ele segue Kant, né? O caminho dele é kantiano, né? Embora, já que Kant deu conta da religião separada, perdão, da filosofia separada da religião, tendo sua própria configuração, né? E dispensando as provas da existência de Deus, por exemplo, que ele derruba, entre aspas, né? Né? Então, essa ideia do Schopenhauer, isso permanece presente em Schopenhauer. Talvez mais que nos outros idealistas. E, de fato, ele é estudado agora também no sentido de ser um filósofo peculiar entre os idealistas, porque na segunda parte da obra, mais do que tudo, ele também pode ser chamado de materialista. Então é muito curioso essa virada, que não é bem uma virada, ele é tanto um quanto o outro, mas se destaca dos demais porque faz a crítica dos filósofos idealistas. Do Fichte, Schelling faz a crítica, embora ele se aproxime mais do Schelling do que do Fichte, né? E faz a crítica no próprio Kant, né? Por isso eu resolvi escrever como mestrado o pensamento de Schopenhauer, a crítica do pensamento de Kant por Schopenhauer, né? E o interessante é que essa crítica, né, ela nos leva sempre para uma postura de uma filosofia imanente, né? De uma filosofia que esteja baseada na nossa vida concreta, entre aspas, né? Na vida que nós temos, tanto interior como exteriormente, na relação com as outras pessoas, né? E na relação conosco mesmo, com a nossa consciência, né? Então, isso leva a crer, né, que o Schopenhauer esteja querendo fugir dos dogmas transcendentes. Está na cara. Então, ele faz um esforço enorme para mostrar, vamos falar
quando ele fala da moral, bom, a moral kantiana, você sabe o peso que tem, não é? O imperativo categórico, etc. E ele vai dizer, quando falamos em moral, vamos falar sobre o nosso comportamento, como nós somos. Né? Uma visão quase que antropológica, vocês vão dizer, né? Da ideia de como somos nós. Né? Então, a moral tem isso a ver também, ela é presente, né, como um estudo do caráter das pessoas, né, e um estudo da sociedade. Então, essa nova visão, essa nova leitura de Schopenhauer, que o leva, evidentemente, para se afastar da leitura de conservador, né, vamos dizer assim, de alguém que não quer pensar ou que recusa as mudanças, né? Essa nova leitura de Schopenhauer vai dizer o contrário. Né? Pelo contrário, o Schopenhauer queria mostrar quais eram as relações que interessavam no tempo dele e, por que não, no nosso tempo. Né? Quer dizer, isso é uma leitura que é feita pelos frankfurtianos, pela teoria crítica, principalmente Horkheimer, que era um discípulo importante de Schopenhauer. Né? E é um discípulo que ele disse, eu tomei Marx e Engels para estudar, para trabalhar, mas eu nunca me esqueci de trabalhar o Schopenhauer. Né? É interessante que ficou lá, como uma sombra quase. E quando você lê, o Horkheimer tem vários textos sobre Schopenhauer, né? Importantes, a atualidade de Schopenhauer, Schopenhauer e a modernidade, enfim, vários textos, e normalmente textos que chegaram depois, né, do Holocausto, né? E ele, então, vai tentar mostrar, né, como o Schopenhauer teve o seu lado disruptivo, né? Começando com essas críticas, crítica à religião, crítica à filosofia universitária, crítica ao pensamento dos colegas idealistas, né? Então, ele tem esse caráter de quebrar com as coisas. É o primeiro livro que eu traduzi junto com o professor Bashio Suzuki, que é muito conhecido, né? Foi justamente a crítica à filosofia universitária. Né? O livro causou um certo escândalo, brincalhão, né? Porque ele foi... Eu falei esse texto numa aula inaugural do Departamento de Filosofia. Né? Seriamente, aquela solenidade. E aí um professor disse, o que você que está querendo jogá-los todos na lama? Então tem essa ideia da postura, que não é conservadora do Schopenhauer propriamente, pode ser em alguns pontos, por exemplo, na questão feminina, né? Que ele era, pode ser atrasado. Então tinha essa coisa de como é que a mulher tem pensamentos longos e ideias curtas, né? Era uma coisa... Cabelos longos e ideias curtas. Né? Então é horrível, horrível. Hoje qualquer feminista ou a mataria imediatamente, né? E eu também. Mas ele falou isso num momento específico da filosofia e que não se via também muitas mulheres. Tinha filósofas já, muitas, e estão sendo descobertas agora, é impressionante. Né? A quantidade. Lá na USP mesmo tem um grupo que trabalha, a Yara, Frateschi, enfim, o Ricardo Terra também está trabalhando com a questão de gênero e tudo isso. Né? Agora, o Schopenhauer nisso era antiquado. Né? E ele realmente não teve muito contato, eu acho, com mulheres filósofas, né? Como chegou a ter o Leibniz, por exemplo,
E também, mas, se a gente peneirar, Kant também era misógino, né? E ainda mais escravocrata. E pelo menos Schopenhauer era anti-escravocrata jurado, né? Ele era defensor da abolição, né? Isso consta, ele cita até aquele quadro do Turner, que é maravilhoso, que tem um botim dentro de um navio negreiro e os chefes jogam os escravos no mar. Jogam, ou não matam nada e já jogam para morrer lá mesmo. Então, Schopenhauer, ele tem essa visão mais cosmopolita, por outro lado, porque ele fez questão, o pai dele era um comerciante abastado, né? E o pai falou para ele, olha, você vai seguir a minha carreira. Ele falou, não quero seguir sua carreira de comerciante de jeito nenhum. Eu quero estudar filosofia, ciências. Começou com a ciência. E nessa questão, né, dessa virada, ele afinal acabou, acho que fazendo uma coisa um pouco não muito certa para nós hoje moralmente, que ele disse para o pai, não, eu continuo com o tanto que você me pague uma viagem pela Europa inteira. Aí o pai ficou todo feliz e pagou a viagem. E o filho não virou comerciante, porque o pai morreu, porque, enfim, as coisas mudaram, né? E ele foi fiel à filosofia, fiel primeiro às ciências, porque ele era estudioso de fisiologia, era estudioso de antropologia, enfim, ele leu todos os franceses, Cabanis, Bichat, todo esse pessoal, Lamarck, né? Tinha grande apreço por Lamarck, embora fizesse críticas à metafísica francesa da época, né? Enfim, tirando esse nosso detalhe aí do antifeminismo schopenhaueriano, né? No mais, ele me parece uma pessoa que tinha uma visão forte da existência dos seus companheiros e criticava bem os filósofos, justamente pelos filósofos contemporâneos a eles se dobrarem à instituição, né? Fichte foi professor, Schelling foi professor, Hegel foi super professor, né? Aquela criatura ministerial, como dizia o Schopenhauer, né? Sempre criticando. Então, tem esse lado que eu acho interessante notar, né, desse caráter disruptivo do pensamento de Schopenhauer, que está aparecendo agora nas novas leituras dos meus ex-orientandos, muitas vezes ex-orientandos do Jacó, etc., né, e que nos leva para outras possibilidades de entender esse filósofo, né? E sempre essa luta entre o transcendente e o imanente, né? Ele queria pensar o mundo imanente, o mundo como ele se dá. A moral, para ele, não era uma moral feita de regras, prescrições. Era uma moral que dizia o que o homem fazia, como ele se comportava e o que ele poderia ser. Em geral, uma moral pessimista. Ele via no homem uma grande tensão para o interesse. Interesse econômico, interesse pela vida material, né? Tudo era mais importante do que o que era intelectual, etc. E ele então, acrescentava a isso, né, a esse desinteresse pelo espiritual, a essa colocação em face
da vida prática. Né? Segundo, porque as pessoas ao lado dele também ele era um filósofo burguês. Né? Então, todos esses pensamentos, né, que a gente pode associar ou não ao conteúdo filosófico dele, devem ser levados em conta. Por exemplo, o pessimismo. Né? Ele, quando saiu para viajar, a pedido essa viagem para o pai, o que ele foi fazer? Né? Ele ia visitar as prisões, os hospitais, né? Ver o sofrimento humano. Ele vivia escrevendo sobre isso. A filosofia dele não poderia ser uma filosofia otimista. Né? Ele não ia a festas e bailes burgueses, ele ia ver onde é que o povo estava sofrendo, apesar de ser um burguês. Era um burguês esclarecido. E é interessante, porque ele começou a ver também essa questão da morte, né? E do suicídio, a morte fazendo parte da vida, porque, para ele, está no centro da visão do homem o organismo, né? Da visão do homem e dos outros seres vivos. Porque o organismo nasce, cresce e morre. Então, a morte faz parte da vida. Né? Então, ele diz que procura se fugir da morte. Se tem um medo da morte. Ele fala do temor da morte como uma inquietude, palavra já usada por Leibniz, Unruhe, e por Locke, Anisdas. O homem é um ser inquieto. Né? E uma das inquietudes, talvez a maior, seja o medo da morte. Né? Então, ele diz, mas se temermos a morte, né? Nós tenderemos a substituir o pensamento da morte por um pensamento religioso, por exemplo, da imortalidade da alma. Dá um bom jeito. Né? Eu vou morrer, mas eu vou virar outra coisa, nascer outra coisa, vou para o céu, viro anjo, sei lá o que, tem muita onda. Mas, na verdade, ele vê a religião como tendo que ser separada da filosofia. Essa a dicotomia, né, entre imanência e transcendência. Né? A religião tem que cuidar das, talvez, fantasias que se cria para escapar aos problemas, tipo o problema da morte, dor, sofrimento. Então, o que você faz? Você ora, você reza, você procura se afastar, né, das dores do mundo. E a religião pode ser um lenitivo para isso. Né? Inclusive um lenitivo por medo da morte, para viver mais tranquilo. Não. Isso é muito importante também na questão do Schopenhauer, porque a morte para ele é algo natural. Isso nós acabamos de falar. Ou seja, desde que se esteja vivo, é possível que se morra. E não é para, ele não diria, não é para ter medo, porque esse medo é íncito no homem, essa inquietude do medo da morte, ela está presente sempre, embora não conscientemente, sempre, senão ele não faria nada. Então, ele está vendo isso como presente, como coisa muito importante, pensar isso. Agora, ele quer mostrar que esse tipo de medo, ele tem que ser superado, né? Mas de outra maneira. É aí que eu vejo a visão, aí que eu falo sobre a visão filosófica do suicídio em Schopenhauer, que me parece única. Ele não vê o suicídio
como uma proibição moral. Ele não vê o suicídio como uma proibição jurídica, como merecendo um castigo. Se a pessoa sobrevive, pode ir para a cadeia, né? Agora, ele vê isso apartado da moral. Se a pessoa resolver se suicidar, ela, como hoje há, né, desculpas até, é possível, se a pessoa está muito mal, num sofrimento imenso, se livrar desse fardo da existência, né? Schopenhauer pensaria isso, certamente, né? Sem dúvida. Agora, é claro que não se pode dizer, então eu vou sair correndo e me matar. Não é por aí. Ele vê também a tensão psíquica, a dor psíquica que leva a escapar da vida, ou tentar escapar da vida, ou melhor dizendo, né? Não é algo simples. Eu prefiro morrer do que viver, não é por aí. É uma dor, uma doença nos dias de hoje, se poderia falar, é uma doença ou um mal terrível do qual a gente não pode se afastar, né? Então, eu vou ler um trecho que foi traduzido do capítulo 54, do Mundo como Vontade e Representação. Quem tive a ajuda do Bruno nessa tradução do alemão. E nós fizemos juntos, procurando as palavras certas. Vamos ver se saiu bom. Vocês vão ver, né? Ele disse: do mesmo modo que o verdadeiro sol arde sem cessar e só aparentemente mergulha no seio da noite, assim também, se um homem teme a morte como a sua aniquilação, isso não diferiria, não seria diferente, de se pensar que o sol poderia lamentar-se no seu crepúsculo. Pobre de mim, vou descer a noite eterna. Se eu estou morrendo, né? Por outro lado, tem-se o contrário. Se os fardos da vida oprimem, quem quer a vida e a afirma, apesar disso, né? Mas abomina os seus tormentos e, em particular, não quer mais suportar o duro destino que acaba de cair sobre ele, tal pessoa não tem nenhum benefício da morte na esperança de liberdade e não pode salvar-se através do suicídio. É estranho. Bom, ele aprova de um lado o suicídio e do outro lado ele diz, não é a saída. Somente com falsa aparência, a frase é fundamental, o sombrio e frio Orcus, né? O inferno, né? Enfim, o Aletheia, a Aletheia grega, né? O Lete, perdão, Aletheia é o contrário de Lete. O Letes grego, Orcus, o atrai como um refúgio de paz. É falso, é uma aparência. Não tem paz, né, para se atingir ali. Por quê, vocês vão dizer? Porque o Schopenhauer tem uma concepção, de um lado, do indivíduo, né, como sendo um ser único, mas que não responde a todas as questões, é um dos seres que aparece e se vai, né? Todos nós aparecemos, estamos aqui e iremos um dia, né? Então, para ele, o indivíduo é alguma coisa de não permanente, obviamente, né? E ele vai dizer isso. Somente com falsa aparência, o sombrio e frio Orcus o atrai como um refúgio de paz. Por quê?
A Terra gira do dia para a noite. O indivíduo morre. Mas o próprio Sol queima sem descanso no seu eterno meio-dia. Então, o que existe fora do indivíduo, a existência mesmo, não só da natureza, mas desse querer viver, ele está sempre presente. Ele não para, ele não tem ponto de parada. Os querer viver não morrem, né? Mesmo que os indivíduos morram, nós morremos. Mas a natureza, o querer viver continua. Não é nem a natureza, é mais que a natureza, né? Que pode também se manifestar na arte, né? Não só na natureza. O próprio Sol queima sem descanso no seu eterno meio-dia. Para a vontade de viver, a vida é certa. A forma da vida é um presente sem fim. Quer dizer, não tem futuro, não tem passado. Está lá. Futuro temos nós. Passado temos nós que nascemos, vivemos e morremos. O indivíduo, cada um de nós. Tal como os indivíduos, fenômenos da ideia, surgem e desaparecem no tempo de modo comparável a sonhos fugazes, o suicídio já nos parece aqui como um ato fútil e, portanto, tolo. Se avançarmos mais na nossa consideração, ele nos aparecerá sob uma luz desfavorável. Os dogmas mudam e o nosso saber é enganador, mas a natureza não erra. O seu curso é certo e ela não o oculta. A saber, que tentamos chegar aqui, é dizer que não há uma saída possível para a morte, nem no suicídio. Mas essa saída não está no nível do indivíduo. Se houver essa saída, ela só estará no nível do indivíduo. A gente pode não sentir mais dor. Morreu. Agora, a vida, ela própria, o querer viver, continua. E para Schopenhauer, de um lado, o livro dele chama O Mundo como Vontade e Representação. Essa vontade é o querer viver. Ela vai impregnar tudo que está vivo, tudo que tem alguma raiz da existência. E a representação é o nosso conhecimento das coisas, né? Nós representamos o mundo assim, o assado, os dogmas mudam, né? De várias maneiras nós pensamos, as filosofias mudam, né? Porém, né, esse querer viver, ele não cessa. Ele está sempre presente, né? E ele está além da morte. Não tem morte para querer viver. Como para o sol. Está brilhando, né? Sempre no crepúsculo. Todos fazem aquelas orações. Vamos rezar para o crepúsculo. Crepúsculo, coisa nenhuma, né? No dia seguinte o sol está aí brilhando aqui, então brilhando mais do que em qualquer lugar. Então, a ideia que eu queria pôr aqui, né, e que estou tentando transmitir para vocês, ela já foi tratada num texto que eu escrevi para os cadernos de filosofia alemã, dirigidos pelo professor Ricardo Terra, né, que se chamava justamente A Morte Musa da Filosofia.
Porque Schopenhauer vai dizer, com todas essas considerações sobre o suicídio, sobre a vida do organismo, o nascimento, a vida adulta e a morte, né? Ele está querendo simplesmente dizer, né, que quem fez o mundo, pior ainda. Então, na verdade, o mundo não é feio, ele surge e ele está lá, essa energia. Né? Então, você tem que trabalhar com isso que você tem. Né? Isso que você tem é o convívio entre as pessoas, na moral, né? A arte, que para ele tem um significado fundamental, né? A música. A música para o Schopenhauer é a voz da vontade, né? É a metafísica da vontade. Né? Ou seja, e tanto assim que ele escreve 2 textos muito importantes de 2 coisas que ele acha fundamentais, tanto que merece o nome de metafísica. Uma é metafísica do amor sexual. A segunda é metafísica da música. Então, por que esse destaque? Né? Por que o amor sexual é tão importante? Porque é ele que produz as pessoas, que gera a nós, que nos gera. Né? Sem amor sexual não existiria ninguém. Né? Todos estariam, de início, mortos. Né? Então, o amor sexual, ele trata do amor sexual com muita graça, eu não vou ter tempo de contar aqui, né? Mas ele trata, por exemplo, da escolha que é feita, os casais que são escolhidos, eles não são, mas como uma brincadeira, eles não são escolhidos como eles pensam, eu me apaixonei, que coisa legal, tal. Não, eles já estão escolhidos pelo filho que vai nascer. Porque acho que vai dar certo para essa geração. É claro que é um pensamento mais fisiológico. Né? É a consideração que ele tem em relação ao dar certo num sentido biológico, fisiológico. Essa criança vai ser inteligente ou bonita, né? Então, vamos escolher. É a criança mesmo que vai buscar seus próprios pais. Né? É curioso, tem um conto de Machado de Assis que fala sobre isso, né? E que é muito interessante, é justamente uma criança que é jogada no galinheiro, é picada pelas galinhas. Como é que chama? Você lembra? Eu esqueci. Era uma crônica dele. É, uma crônica de Machado. E é picada pelas galinhas, é claro que ela escolheu mal. Os péssimos pais, né? Mas por que eu nasci? Por que eu resolvi escolher esses pais? Ela fica se lamentando. E o Machado, é claro que está fazendo uma blague, uma brincadeira, né? Do Machado, porque do Schopenhauer, porque ele era um leitor, e um leitor fiel a Schopenhauer, sem deixar de ser um crítico mordaz. Interessante é ver no Machado isso. Né? Ele, ao mesmo tempo, tem a noção de humanitas, né? Que é uma noção importante, que está presente também no Schopenhauer, né? Nessa ideia de uma vontade de viver. Bom, eu queria saber quanto tempo me resta, Ana. Vamos O tempo do mundo. Não temos pressa, estamos tranquilos. Temos pressa. Fica a maior vontade de explorar como você quiser. Não, eu vou falar mais um pouquinho para situar melhor essa questão do suicídio. Então, o suicídio teria 2 funções muito importantes nessa concepção dele.
Primeiro, não ter nenhuma conotação moral. Ninguém é obrigado a viver. Quem escolher viver vai ter que arcar com as consequências da vida. Não tem outro jeito. Né? Ao mesmo tempo, não tem nada a ver com o Estado de Direito. Né? Não vai causar nenhum malefício ao Estado se a pessoa se suicidar. Né? E, em segundo lugar, essa ideia de suicídio põe em questão a importância do indivíduo para Schopenhauer. Afinal, o indivíduo tem ou não importância? De alguma forma, todos nós sabemos que nós temos importância para nós mesmos, pelo menos, né? Para que não seja para os outros, que seja para nós. Né? E, por outro lado, o Schopenhauer está dizendo, não, mas o indivíduo é o passageiro, né? É alguém que não tem muita importância, ele vai ser substituído necessariamente pelo outro. Né? E o que interessa é essa atividade, o querer viver, né? E não o indivíduo propriamente. Ora, através dessa leitura do suicídio, né, que diz que o suicídio não vai apenas de modo aparente, vai resolver a questão da existência ou da vida, né, ele está botando o indivíduo no próprio lugar, no seu lugar. O indivíduo não é nem mais nem menos do que aquilo. Ele é ele próprio, vive a sua vida, né? Mas o que interessa mesmo é essa vontade de viver que é muito maior que ele. Mas não é uma matéria, uma substância, como na metafísica clássica. Isso é muito importante. Ela é uma energia que se transmite e que se transfunde em todas as nossas representações, inclusive nós mesmos. Eu que estou olhando você agora, né? Isso é uma representação. Não, mas eu não estou querendo ser ofensiva. Né? Eu também sou uma representação para você. Né? E a gente vai nascer, a gente já nasceu, você vai crescer e eu vou morrer. Né? Então, de alguma maneira, essa ideia da importância do indivíduo, ela nunca fica resolvida, é interessante. Porque ele deixa sempre um viés. Ele diz assim, bom, o indivíduo, ele é passageiro. O indivíduo é um ponto. O indivíduo vive no tempo. O tempo para a vontade não existe. É um eterno presente. Um sol brilhando eternamente. Né? Mas para o indivíduo, o tempo e o espaço, e para toda e qualquer representação nossa, o tempo e o espaço é fundamental. Né? Você não representa nada fora do tempo e do espaço. Né? É o quadro intelectual, tanto que quando você for estudar a parte da representação, no primeiro livro do mundo, você vai ver que o importante é pensar o tempo e o espaço, tal como Kant, né? Pensa o tempo e o espaço, e determinar as coisas existentes dentro do tempo e do espaço. Por exemplo, o indivíduo. Agora, ele faz uma pergunta que, na verdade, ele deixa sem resposta, que é, nós nunca poderemos, um momentinho que eu vou encontrar essa citação, que eu gosto muito. Até onde chegam as raízes da individualidade? Se elas chegam ou não até
a essa atividade, a coisa em si. Porque seria muito estranho também, de algum modo, você separar totalmente esse indivíduo dessa energia. Por quê? Porque essa energia, ela se torna visível e aparente, ou aparente não, e verdadeira, no corpo. A importância é o corpo. Né? Por isso, o corpo é a junção do livro como representação, da representação, e da mundo como vontade. Tá? A vontade se manifesta no seu corpo. É aquilo que você realmente quer. Né? E na sua consciência você faz as suas elaborações, inclusive filosóficas ou não, ou planos de vida, ou o próprio raciocínio científico. Ele está na racionalidade. Quer dizer, tem alguns que dizem que Schopenhauer é um irracionalista. Isso eu acho de uma fraqueza total, porque o Schopenhauer pensa a ciência no lugar dela. A ciência é racional, não pode deixar de ser racional. Agora, esse valor do corpo é levantado por ele, e aí todo mundo lembra de Nietzsche, né? Nietzsche vai segui-lo em muitos pontos. Né? Então, esse valor do corpo, onde se manifesta esse querer viver é o corpo. Nós só temos essa base para dizer isso. Não é que o Schopenhauer acha que ele criou essa ideia ad libitum. O principal é o querer viver. Não, ele fala, o principal é o meu corpo. É aí que está se manifestando esse querer viver. Nos meus atos voluntários e involuntários. Né? Nas minhas vísceras e nos meus movimentos. Né? Na música e nos meus estertores. Né? E a música, como voz da vontade, é como se fosse um outro mundo, paralelo ao mundo, mas que traz dela uma vontade como se fosse depurada, não sem corpo. Nada existe sem corpo, mas depurada do que não é belo. É isso, essa atividade, a arte para o Schopenhauer tem que ter beleza. Aí no conceito de belo no XIX é muito importante. Né? Hoje em dia a arte contemporânea lida com isso de forma totalmente diferente. Né? Porém, esse belo também está na manifestação da vontade. Ela se manifesta como música, como algo belo. Né? E que traz também a sua própria regulamentação, entre aspas, a sua própria configuração. Música tem a ver com matemática, tem a ver com o prazer estético, né? É o prazer estético em pessoa. Não que ele desprezasse as outras artes, para ele eram importantes desde a arquitetura. Mas para Schopenhauer havia sempre uma luta. Por exemplo, na arquitetura, qual era essa luta? O peso e a resistência. O peso empurrando para baixo, a resistência. E daí surgiu o belo edifício. Né? Surgiu a bela construção. E aí, nas várias artes da pintura, ele vai descrevendo como é que se dá o belo, o sublime da tragédia, por exemplo. Né? E tudo isso importa sumamente a Schopenhauer. Não é que ele não tenha, vamos dizer assim, esse cara é imanentista, sem espiritualidade, né? Não, pelo contrário. Né?
Estava tudo são construções da mente desses indivíduos, coitados, tão passageiros. Mas são eles, ao mesmo tempo, que revelam esse querer viver e que dão voz a essa vontade. Então, eu acho que ficou, não sei se ficou claro, o suicídio nas suas implicações morais, né, e jurídicas, e, por outro lado, no seu caráter vão. Ele pode terminar com as dores de um indivíduo que está muito mal. Por que não? Né? Ninguém precisa deixar ninguém sofrer. Né? Essa concepção mais atual, tem até na Europa, se faz isso com mais frequência. Né? Mas, ao mesmo tempo, depende do quê? Da religião. Uma religião proíbe o suicídio. Proíbe por quê? Porque ela promete o céu. O inferno não promete, né? Promete o céu. O inferno já estamos aqui todos, né? Então, na verdade, há uma promessa, né? E se a religião depende da filosofia, porque nessa época ainda estava em voga, ainda há laivos de religião na filosofia kantiana, a gente poderia dizer, né? Ou em outros filósofos próximos do 18, etc., tirando alguns que são absolutamente coniventes com o ateísmo, como o Diderot, por exemplo. Né? Mas o interessante aí, né, é que você vê que essa ideia de indivíduo ela só pode dar certo pensando, né, no indivíduo como algo passageiro, né, que não tem uma raiz metafísica tão forte, a não ser manifestação do querer. Né? Essa é a raiz. Quer dizer, eu não sei aonde vai dar, até onde vai a raiz da individualidade. Mas isso pouco importa eu não saber. Né? Eu nunca vou saber. E, aliás, no final do livro dele, capítulo 50, ele vai dizer assim, não me venham com perguntas transcendentes, porque eu não posso responder. Porque o mundo quem fez o mundo, são coisas que são ficções. Isso pode passar pela cabeça de alguém, mas é irrespondível. Da mesma forma que não se pode responder exatamente o que é a existência. E porque esse corpo é a manifestação da Wille, da vontade de viver. Né? São questões transcendentes. Né? Então, eu quis, no meu trabalho, né, salientar, não só aqui, mas em geral, extrair do Schopenhauer esse imanentismo, que eu acho que ele vai dar um caminho, ele vai desembocar numa visão muito moderna, muito contemporânea da filosofia. A filosofia não é mais serva da teologia. Né? Quer dizer, é um lugar de libertação. E eu sempre li o Schopenhauer dessa maneira e só o li por causa disso. Né? Então, é a libertação, né, da escravidão a qualquer dogma, qualquer pensamento que é imposto, seja pelo poder, né, seja o poder da igreja, seja o poder do dinheiro, do capitalismo, sei lá. Né? Então, é aí a tentativa de libertação, né, que me interessa. Né? Eu fico pensando
se isso não é que fez os frankfurtianos, né, a seguirem o Schopenhauer, né, na luta dele contra o nazismo, contra a opressão, né, em vários momentos, né, e contra, enfim, o Holocausto. Né. Não haveria mais nada a dizer, como diz o Adorno, depois do Holocausto. Ele diria, o resto é silêncio. E nós sabemos disso. Todos falamos pelos cotovelos, mas nós sabemos disso. Não teria mais nada a dizer. Depois de algumas produções humanas monstruosas, né, você não teria mais nada a dizer. Eu acho que o Schopenhauer concordaria com a gente. Então, eu paro aqui, espero perguntas, né? E agradeço a presença de vocês e ficarem até o fim.